A toxoplasmose é um assunto muito importante para a gente conversar, porque pode causar problemas graves na visão. E hoje eu quero deixar para você 6 dicas para te ajudar na prevenção dessa doença. Meu nome é Gilson, eu sou oftalmo aqui em Belo Horizonte. Toxoplasmose é uma doença causada pelo Toxoplasma gondii. Ele é o agente etiológico. Esse parasita é um protozoário intracelular obrigatório. O ciclo de vida dele envolve um hospedeiro, que a gente chama de intermediário, e que pode ser o ser humano, e de um hospedeiro definitivo, que pode ser o gato. Se você for buscar na história da medicina, parece que o primeiro oftalmologista que descreveu a toxoplasmose em humanos foi lá em Praga, capital da República Tcheca. Em relação à doença hoje, ainda bem que a maioria dos casos é assintomática, mas claro, bom mesmo é que ninguém tivesse a doença. E quais são as formas de transmissão? Bom, primeiro, alimentos contaminados. Quando a pessoa ingere os oocistos que foram eliminados das fezes dos gatos. E eles podem ficar em água contaminada, areia, frutas e verduras. Segundo, comendo carne contaminada, crua ou mal cozida. Carne que pode estar contaminada por cistos. E terceiro, e muito importante da gente falar, a mãe ela pode transmitir essa doença para o feto. É a forma congênita, infelizmente. É uma forma bem grave de transmissão da doença. Pode inclusive causar aborto. Mas claro, em todo pré-natal o médico acompanha isso. A quarta forma, a forma mais rara, é a transmissão sanguínea. Mas as duas formas principais que eu quero conversar hoje são as primeiras que eu citei. Agora, por que essa doença é tão importante no nosso meio? E agora eu vou focar na minha área. Uma das razões é que no Brasil tem muitos animais que vivem soltos na rua. E isso é triste. Isso faz com que a quantidade de casos que a gente encontra não seja baixa. E recentemente a gente teve um surto de toxoplasmose em várias cidades do Brasil. E isso é bem grave. E segundo, a gente pode encontrar complicações graves de toxoplasmose nos olhos, que a gente chama de corioretinite, principalmente quando o paciente não trata corretamente, inclusive podendo chegar até o ponto de perder totalmente a visão. A gente faz o diagnóstico através do exame de sangue, ou seja, o diagnóstico sorológico, IgM e IgG. O IgM vai dar positivo na fase aguda e o IgG que mostra que a pessoa já teve a doença, ou seja, mostra a doença prévia. O tratamento oftalmológico a gente faz com muitos medicamentos e isso, infelizmente, muitas vezes o paciente até não usa corretamente todos eles. E eu vou citar aqui para você, só para você saber quantos medicamentos são. Geralmente quase todos a gente prescreve. Em algumas situações a gente usa alguns, em outras situações a gente até pode mudar um pouquinho os medicamentos. Enfim, são vários medicamentos. A gente tem corticoides, clindamicina, sulfadiazina, pirimetamina, azitromicina. Bom, são vários medicamentos. Muitas vezes a gente prescreve ácido folínico e é muito importante a pessoa não trocar e acabar comprando ácido fólico, porque eu já vi isso acontecer. Isso pode acontecer, é importante tomar cuidado. Precisa deixar bem claro na hora de comprar isso na farmácia. Outra coisa, muitas vezes a pessoa é alérgica a algum desses medicamentos que eu citei e aí a gente precisa substituir uma coisa por outra. Agora, uma outra dica muito importante, dentro em relação aos corticoides que eu já falei. A gente prescreve corticoide de uso oral e corticoide tópico, ou seja, colírio também. Porque existe uma reação inflamatória muito importante na parte posterior do olho, que chama humor vítreo. Essa reação é causada por uma coisa que a gente chama de uveíte posterior. Essa reação inflamatória muitas vezes vai para a parte da frente do olho, na parte que chama câmara anterior. Isso faz com que a visão da pessoa piore muito. Pode ficar vermelho, muitas vezes dói, mas ainda bem que esse incômodo imenso, faz com que a pessoa procure atendimento quase que de imediato. É até um alívio. E por causa disso, por causa desses corticoides, como eu já expliquei de outra vez, a pessoa pode desenvolver um aumento da pressão intraocular, mas ao mesmo tempo precisa continuar usando esse colírio de corticoide para poder melhorar a reação inflamatória do olho dessa pessoa. Se a pressão do olho aumenta, então a gente prescreve um outro colírio que é antiglaucomatoso para poder controlar a pressão intraocular dessa pessoa enquanto ela estiver em tratamento. E isso a gente vai monitorando de tempos em tempos. E muitas vezes, depois que termina o tratamento, a pessoa pode ficar com uma cicatriz na retina, como essa que está aqui, ó. E dependendo da localização, pode causar uma baixa de visão muito importante. Vou colocar para vocês
essa primeira imagem, a pessoa teve toxoplasmose, mas a cicatriz foi numa região da retina que não afeta em nada a visão. Agora, em compensação, essa segunda que eu vou colocar, essa pessoa ficou com um déficit visual muito grande, porque essa cicatriz ficou na parte mais importante da nossa visão. A gente chama de fóvea, que fica bem no centro da mácula, área macular. Bom, infelizmente, é triste porque precisa evitar esse tipo de doença. E o que eu posso fazer para poder evitar a transmissão da toxoplasmose? E sobre isso eu quero dar para você 6 dicas. Vamos lá, é importante seguir isso. Primeira dica, para quem tem gatos, alimentar os gatos sempre com ração ou com carne bem cozida e nunca com carne crua ou mal cozida. E limpar diariamente aquela caixa de areia que eles usam. Segundo, mulher grávida não deve realizar essa limpeza. A grávida não deve fazer isso. Terceiro, proteger sempre essas caixas de areia nessas áreas de recreação infantil para evitar que os gatos evacuem nelas. A criança, quando brinca em parques que tem essas áreas específicas com o brinquedo e com o banco de areia, muitas vezes acontece da criança levar a mão na boca e se a mão estiver suja, pode levar esses esporocistos para a boca. Quarto, ingerir sempre água tratada ou fervida e carne sempre bem cozida. Quinto, lavar sempre as frutas e os vegetais que vão ser consumidos com muita água corrente. Sexto, lavar sempre bem as mãos antes de mexer com carne crua. Na verdade, tem muito mais coisa do que isso. Olha, tem uma infinidade de procedimentos que a gente tem que seguir. Eu quis salientar aqui esses itens só para você ter uma noção, mas é claro, se a gente analisar como um todo, tudo que eu falei vai girar em torno sempre da higiene, sempre. Ambientes onde, por exemplo, tem mosca, barata, sujeira, a gente precisa evitar totalmente isso. Quer ver um exemplo? Muitas vezes as pessoas pensam que está tudo limpo, mas só para você ter uma ideia, o simples fato da pessoa tomar leite de cabra sem ferver, uma coisa que aparentemente é inofensiva, pode acabar fazendo com que a pessoa se contamine. Entendeu como que é importante? Resumo de tudo que eu falei, higiene sempre. O mais importante é a prevenção. Prevenção, principalmente para as mulheres grávidas. Olha, acho que é isso. Eu sempre deixo dicas e orientações iguais a essa lá no nosso Instagram. Eu quero te convidar para que você siga a gente lá. E deixe nos comentários as suas dúvidas ou a sua experiência com a prevenção de toxoplasmose. Ou se você tem alguma dica importante sobre esse assunto, que pode ajudar alguém que está assistindo. Um grande abraço e até o próximo.